Bom dia, pessoal. Bom dia, você que está aí comigo. Hoje eu estava em oração e pedindo ao Senhor direção, como todos os dias eu faço, para falar com você sobre aquilo que Ele quer que você tenha conhecimento, que você saiba, sobre as coisas que vêm do Espírito Santo para nos dirigir os pensamentos. E eu tenho andado assim, pensando na nossa vida do dia a dia e das coisas que nós cristãos temos deixado de fazer. Tenho me lembrado de quando eu me converti, quantos cultos eu ia na semana. E hoje não se tem mais tempo para cultuar a Deus em comunhão, na igreja. Nós estamos tão atarefados, tão cheios de coisas para fazer. O tempo encurtou, é a mais pura verdade, ou então nós estamos tão lotados de atividades que o tempo não é o suficiente para tanta coisa que nós temos feito. E aí eu estava me lembrando que o apóstolo Paulo escreve uma carta em Colossenses, inclusive ele estava preso, né? Quando ele escreve a Colossenses com a ajuda de Timóteo, porque uma coisa estava preocupando o coração do apóstolo Paulo. E essas coisas continuam acontecendo até essa data, até esse dia. É o nosso comportamento. Como o apóstolo Paulo se preocupava com o nosso jeito de responder às pessoas, com o nosso testemunho, como que nós íamos nos comportar depois de Cristo, quando Cristo entrasse na nossa vida e nós aprendêssemos o evangelho vivo, derramado na cruz do Calvário e em todo o ministério de Jesus, nas suas mensagens transformadoras, nas suas curas, nos milagres, nos sinais e em tudo que ele fez. O apóstolo Paulo queria que a gente se entregasse e que fosse manifestada a glória de Deus na minha e na sua vida. E aí eu me pego lendo Colossenses 3 e pensando que eu não ia falar sobre Colossenses 3, mas isso começou a gritar dentro do meu coração hoje. Que tem gente precisando ler de novo Colossenses. Eita glória! Tem algumas cartas, tem Tiago que nos ensina a conviver, fala da acepção de pessoas, fala das obras, fala da fé. Eita glória! Essas cartas desses apóstolos maravilhosos, Pedro que ensina como tratar a esposa, enfim, todos esses ensinamentos são para o nosso crescimento e para o nosso bem. E eu vou ler Colossenses 3 e já é o suficiente para que você pare para pensar em como você tem falado e vivido e como você tem dado exemplo aos seus filhos, aos seus amigos. Como que as pessoas vão querer ser cristãs se o exemplo que elas estão tendo de cristianismo através dos cristãos, dos crentes, que dão respostas espetaculosas quando é para aparecer. É verdade. Lá se vai o texto. Presta atenção. Fica focado na mensagem. Fica prestando atenção àquilo que Deus quer falar para você hoje. Portanto, Colossenses 3, presta atenção. Paulo estava preso. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência.
as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora que vocês ressuscitaram com Cristo, eita Deus, abandonem todas estas coisas. E ele relata lá um monte de coisa: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Agora é uma nova criatura. E aí ele dá um conselho: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. O versículo 9, eu estou querendo repetir aqui para você entender. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Nessa nova vida, já não há diferença de pátria. Se você é grego, se é judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Nessa nossa nova vida, nós somos todos iguais. Não importa se você é a pessoa mais rica do mundo ou a mais pobre. Para Deus, aquele iguala quem somos nós para Ele. Não importa se você é qualquer outra coisa que você se vangloriava no seu passado, se pabulava. Eu sou o doutor, o mestre. Não importa para Deus a sua patente, não importa para Deus o seu status social. Quando a gente encontra Cristo, nós passamos a ser um povo. Oh glória, um povo com uma nova mentalidade, uma nova consciência, um novo comportamento, uma nova vida. Eita glória! Portanto, como povo escolhido, santo e amado, revistam-se de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, paciência. Eita glória! Ele está nos aconselhando a viver bem em comunhão, com amor, com retidão. Nós estamos cheios de mimimi, cheios de besteira. E quando o irmão sai da nossa presença, o irmão foi-se embora, começa a falar mal do irmão. Isso não é cristianismo, isso é hipocrisia, isso é mentira. Isso não condiz com o comportamento de um crente que se diz lavado, comprado, remido e ungido de Deus, que nós usamos essa palavra, esse chavão, para evidenciar quem nós somos. Eita glória! E o comportamento podre, pobre, pequeno, a mentalidade do tempo do homem da caverna. Eita glória! O melhor conselho da manhã: suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Se revestir do amor. Quero te trazer à memória quantas vezes você perdoa seu filho, seu marido. Pois é, Colossenses está nos ensinando que nós temos que perdoar as queixas que temos uns contra os outros, como o Senhor nos perdoa. É forte. Pode dizer aí na sua casa, é forte. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz,
como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Gente, cânticos espirituais é aquele espontâneo que os meninos estão gravando e a gente fica repetindo na igreja, que Deus está lá, o Espírito Santo ministrando, isso se transforma em música no coletivo, quando na verdade é uma adoração individual do cidadão que estava lá, cheio de Deus. Belém, Belém, Belém. Aquilo ali é a oração dele, faça a sua. Cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Estava me perguntando, enquanto eu orava, o que é ser grato, Deus? Nós somos tão ingratos, nós não sabemos ser gratos como a Bíblia nos ensina que sejamos. Nós murmuramos e reclamamos o tempo inteiro de tudo, da comida, do ventilador, do calor, se estamos andando, se estamos sentados, se estamos cansados, se estamos com dor no corpo. Glória a Deus que tu sente dor de cabeça, é sinal que tu tem cabeça. Isso aí eu falava quando eu era adolescente. Hoje, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Tudo que fizerem, presta atenção, vem cá. Seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, por meio dEle, graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como convém a quem está no Senhor. Combine tudo com Ele. Converse com Ele. Abra o seu coração para Ele e vivam uma comunhão tremenda. Nós temos o poder do carinho, da sedução, da voz mansa e agradável, que conquista maridos. Amem suas mulheres, não trate com grosseria, com amargura, desdenhando os desejos do coração dela, humilhando, maltratando, batendo. Para com isso. Arranjando outras mulheres, porque diz que não tem uma mulher boa em casa. Você tem a melhor, foi você que escolheu. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso agrada a Deus. Ninguém quer mais obedecer pai, mãe, quer fazer tudo que dá na telha, dono do nariz, a mãe fala, você desobedece, que coisa feia. Acabar quer ser próspero, quer ficar rico, quer viver bem. Escolhe as coisas do mundo o tempo todo, os comportamentos, imita comportamentos vergonhosos para os seus pais. Cuidado. Pais, prestem atenção na criação dos filhos. Não irritem seus filhos com mimimi, com chatice. Seja maduro. É você o exemplo para que eles não desanimem. Escravos, servos, trabalhadores, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo que fizerem, isso doeu na minha alma. Façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Não importa, gente. Eu não consigo separar secular do espiritual. Eu tenho que ser espiritual no meu trabalho, na minha casa, na minha igreja, andando, caminhando, recebendo todo tipo de gente. Eu tenho que fazer conforme Cristo demonstrou para mim, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Querido, ei, acorda. Não é o homem que vai te recompensar, é o Senhor. A colheita que você tanto está esperando dos homens, ela vem de Deus no tempo oportuno e quando você estiver preparado para receber. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça.
e não haverá exceção para ninguém. Acaba aí o capítulo 3 de Colossenses. A gente lê e bota aí um tal no amor no meio de tudo, quando Cristo quer nos ensinar um caminho reto, como flecha lançada que não faz curva, não tem volta. Pá! Pum! Aquele que está em Cristo, nova criatura. Eis que as coisas passadas, o nosso desmantelo, a nossa dureza de coração, não podem mais fazer parte dessa nova caminhada. E essa tem sido a minha grande luta. Todos os dias. Olhar para você, olhar para mim no espelho e enxergar quem é que eu estou me tornando. Que Deus te abençoe, te guarde e te encha do Espírito Santo e te faça transbordar. Bom dia. Beijo no teu coração. A paz do Senhor.